you are simultaneously training in the Suzuki method for the actor. Então, o treinamento com a companhia Siri é especialmente especial porque você está treinando simultaneamente com o método Suzuki. And they're very complementary, like a yin and yang. E eles são muito complementares, como yin e yang. The Suzuki method has a very strict form that the actor must find freedom inside of. O método Suzuki tem uma forma muito estrita na qual você tem que encontrar o seu caminho. While the viewpoints deals with improvisation, it involves a lot of freedom, and so the challenge for the actor is to find the form inside of it. Enquanto o viewpoint dá muita liberdade ao ator, então o desafio do ator é encontrar forma ali dentro. And of course, as many of you know, Anne Bogart was not the first to articulate the viewpoints. That would be Mary Overley. E, claro, como muitos de vocês sabem, a Anne Bogart não foi a primeira a articular os viewpoints. Isso teria sido a Mary Overley. And yet, even Mary and Anne would agree that these are not something new that magically appeared in the 20th century. These are ideas that every performer has used since the beginning of time. E claro, tanto a Anne como a Mary iriam concordar que isso não é uma coisa mágica que surgiu no século XX. São coisas que existem e que têm sido trabalhadas através do tempo. And the tools that we're talking about are tools that break down the two issues that every performer deals with, the issues of time and space. E essas ferramentas, elas servem para destrinchar as duas questões que o ator trabalha, os problemas de tempo e espaço. In fact, we're all handling time and space, whether or not we're a performer or not. Na verdade, a gente está todo mundo lidando com tempo e espaço, quer você seja um performer ou não. I'm looking at this room now and I see how you are using space, which is different than how we are using space. Eu observo essa sala agora e eu vejo que vocês estão usando o espaço de uma maneira diferente de como nós estamos usando o espaço. And I think the commonality is important because an actor has to wake up these things that already exist. Eu acho que isso é importante porque um ator ele tem que acordar essas coisas que já existem. I like how Anne Bogart says this, that they always exist, and yet our job as artists is to wake them up. Eu gosto da maneira como a Anne Bogart coloca isso. Essas coisas sempre existiram, mas nós, como atores, como artistas, temos que fazer elas acordarem. Mary Overley describes the technique as a house of cards, and you will move a card and the house will fall down. Mary Overley descreve a técnica como uma casa de cartas, baralho. Se você tira uma carta, a casa cai. So what she's pointing to is that they are non-hierarchical. In other words, shape is not more important than time. Então, o que ela está querendo dizer com isso é que eles não são hierárquicos, ou seja, a forma não é mais importante do tempo. And I think this points to what is often called the philosophy of the technique. Eu acho que isso nos leva ao que é comumente chamado como a filosofia da técnica. There are many techniques that point to the text. The text is the most important thing of a production. Tem muitas técnicas que apontam para o texto. O texto é a coisa mais importante da produção. But perhaps the director Robert Wilson would argue that the movement or the lighting might be just as important as the words on the page. Nós talvez, diretores como Robert Wilson, argumentariam que a luz ou a... The lighting? Yeah. ou a música, enfim, outros elementos seriam tão importantes quanto. So, in this time when I started training with City Company, I also spent some time working with Mary Overley with what she calls the 6 viewpoints. Eu passei tempo estudando com a Mary Overley no que ela chama dos 6 viewpoints. The story of what happened there from 6 and how they changed to 9, I think they are now, and is that Mary was teaching at New York University, and Anne met her
Então, a história aí dos 6 viewpoints da Mary terem virado 9, acho que é 9, da Anne Bogart, começa na NYU. And Anne was very excited because Anne was also frustrated with actor training at that moment and was looking for something to invigorate the physicality of actors. A Anne dava aula na NYU e estava muito frustrada com o treinamento dos atores e queria um trabalho que invigorasse o trabalho dos atores. So there was this great meeting between the dance world and the theater world. Mary is a choreographer and a dancer and teacher, and Anne came from the theater, and she wanted to steal from other mediums. Então aí veio esse grande encontro do mundo da dança com o mundo do teatro. A Mary vinha do mundo da dança e a Anne vinha do mundo do teatro, procurando essas interferências. So Anne took those 6 viewpoints and she expanded them and refined them to make it very specific for actors, but I would also argue that it's applicable to dancers as well. Então, a Anne pegou os 6 viewpoints e transformou eles de uma maneira que eles são muito aplicáveis ao trabalho de atores, mas eu argumentaria que eles poderiam ser aplicados em qualquer outra situação. And these viewpoints that I work with include tempo. E esses pontos de vista com que eu trabalho incluem tempo, no sentido de musical, não tempo cronológico. Tempo, so it's asking the question how fast, how slow something is. No sentido de perguntar se ela está muito rápida, se uma coisa é muito rápida ou muito devagar, velocidade. Duration, how long something lasts. A duração, quanto tempo dura alguma coisa. Kinesthetic response. A resposta sinestésica. A great example of that would be watching a school of fish moving or a flock of birds moving. Exemplo bom disso seria observar cardume de peixe nadando ou pássaros voando. It's a question of timing. When does something happen? É uma questão de timing, de quando alguma coisa acontece. There is the viewpoint of spatial relationship, which has to do with the distance between bodies. Tem o ponto de vista das relações de espaço, que tem a ver com a distância entre os corpos. We are in a spatial relationship right now. A gente está numa relação espacial agora. It tells a story of who we are and who you are in this moment. E isso conta uma história sobre quem a gente é e quem vocês são nesse momento. There is the viewpoint of architecture, Tem o ponto de vista da arquitetura, using the actual space that we're working in usando o espaço real em que a gente está trabalhando and allowing it to have a conversation with us. e permitindo que ele entre em diálogo conosco. There's the viewpoint of topography, Tem o ponto de vista da topografia, the journey of how one gets from one point of the stage to another. o caminho que se leva para chegar de um ponto do palco ao outro. The viewpoint of shape. O ponto de vista da forma. I'm in a shape right now. You are in a shape right now. Eu estou numa forma agora, vocês estão numa forma agora. I'm in another shape. Em outra forma. So they can be abstract, but they can also be very everyday. Então elas podem ser abstratas, mas também podem ser muito cotidianas. Shape can be isolated with one body A forma pode estar isolada em um corpo or with another body ou com outro corpo, or with the architecture. ou com a arquitetura. And lastly, there is the viewpoint of gesture. E finalmente tem o ponto de vista do gesto. Gesture is an action, so it might include many different shapes. Gesto é uma ação, então ele pode incluir muitas formas diferentes. There was a gesture. There was another gesture. So they could be abstract or they could be everyday. Gesto, outro gesto, então eles podem ser abstratos ou cotidianos.
So what we do when we start training with the viewpoints is we try to wake them up in as many different ways as we possibly can. O que a gente faz quando começa a trabalhar com o viewpoints é que a gente tenta acordar das mais diversas maneiras. It is interesting and fun to work with shapes and timing that is different than how we work every day. É divertido trabalhar com formas e timing de uma maneira diferente do que a gente usa no cotidiano. But it's often very difficult to work with those that are closely related to every day. Mas normalmente é muito difícil trabalhar com aqueles que estão realmente ligados ao cotidiano. So each performer begins to have a dialogue with these tools. Então cada performer começa a criar um diálogo com essas ferramentas. And ultimately, it is ensemble work. So you're not only trying to train this for yourself, but you're also trying to train for the ensemble. Em última instância, esse é um trabalho em grupo. Então você não está querendo treinar isso só para você está querendo treinar com o grupo. To create a group connection. Criar uma relação com o grupo, uma conexão com o grupo. It could change perhaps in a moment. E pode se transformar talvez no momento. So this is kind of the very quick history of the viewpoints training. Então essa é realmente uma breve, muito breve história do viewpoints. But personally for me, I find it fascinating because the training changes as I change. Mas para mim, pessoalmente, eu acho fascinante porque o treinamento se transforma à medida que eu me transformo. After 15 years, I'm older, so I am a different person. Então, depois de 15 anos, eu estou mais velha, eu sou uma pessoa diferente. My body is different. I have to deal with a different body. Meu corpo é diferente, eu tenho que lidar com um corpo diferente. It might change how I listen to the ensemble or to an audience. Pode transformar como eu escuto o grupo ou o público. So the conversation never ends for me. Então a conversa nunca termina para mim. So I think this points also to that it is a practice in the truest sense of the word. It is a practice. Então para mim isso leva ao fato de que é uma prática, no sentido mais real da palavra, é uma prática. I love changing the context of the training and coming to places like this in a different setting, a different culture, a different language. Eu adoro mudar a situação do treinamento. Por exemplo, eu vim para um lugar aqui que é um lugar diferente, pessoas diferentes, uma língua diferente. Because I feel like that also wakes me up as an artist as well. Eu sinto que isso também me acorda como um artista. In the 10 years that I've been teaching, I've learned a lot, but I also have many more questions about it. Nos 10 anos que eu tenho dado aula, eu aprendi muito, mas eu também tenho muito mais perguntas a respeito. So I find it interesting with opportunities to teach workshops like this week so that I can continue this investigation. Então eu acho genial oportunidades como o workshop dessa semana, onde eu posso continuar essa investigação. It actually reminds me of what the structure is to act. You prepare, and then you throw it away so that you can be present in the moment. Isso me lembra sobre a estrutura do que é atuar. Você se prepara e aí joga tudo fora para estar presente no momento. There are many exercises that we will do in the viewpoints training that are common, that do not change. Tem muitos exercícios que a gente faz no treinamento de viewpoints que são comuns, que não mudam. But they will change based on the context. Mas eles vão mudar dependendo do contexto. For example, there is a context this week of a group of performers that are going to get a taste of this training. Very brief, but they're going to get a taste of this. Por exemplo, tem um contexto de um grupo de performers que vão sentir o gostinho desse treinamento. Muito breve, mas vão sentir o gostinho. And so there's interest, which is great for any technique. Então tem interesse, que é maravilhoso para qualquer técnica. And the challenge in a workshop like that is to work in such a way as though you have been doing it for many years.
E o desafio numa situação como essa é você conseguir trabalhar de uma forma como se você estivesse trabalhando já há anos. Training with friends of mine in the city company is unique because I know them for many, many years. Treinando numa situação como com os meus amigos da companhia Siri é diferente porque eu já os conheço há muitos anos. So the context for me is, can I treat this actor differently even though I've known her for many, many years? O desafio aí é, eu consigo tratar esse ator diferentemente, apesar de conhecê-lo há anos e anos. So you see, we're talking not just about waking up these tools, we're also just talking about waking up our awareness overall. Então a gente não está falando só de acordar essas ferramentas, a gente está falando de acordar a nossa atenção de uma maneira geral. I think I'm almost at time, so I'll tell one last story. Está acabando o tempo, vou contar uma última história. There was a production I did, the first production I did with Anne Bogart was actually an opera called Seven Deadly Sins. A primeira produção que eu fiz com a Anne Bogart foi, na verdade, uma ópera chamada Os Sete Pecados Capitais. And it was a very strange experience because we were invited by New York City Opera, an opera company. E foi uma experiência muito estranha, porque nós fomos convidados pela New York City Opera, que é uma companhia de ópera. And it was the first time Anne had directed an opera, and none of us are opera singers. E foi a primeira vez que a Anne dirigiu uma ópera, e nenhum de nós é cantor de ópera. We were not hired to sing, I promise. Mas eu prometo que nós não fomos contratados para cantar. This opera is written by Kurt Weill and Bertolt Brecht. Essa ópera foi escrita por Kurt Weill e Bertolt Brecht. And it's actually more a song cycle than it is a full opera. It's only one act. E, na verdade, é mais um ciclo cantado do que é uma ópera, é só um ato. So there is a prologue, and there is the scene that is one of the sins, the next scene is the next sin, the next scene is the next sin, and then there's an epilogue. Então, tem um prólogo, aí tem a primeira cena, que é o primeiro pecado, a segunda cena, cada cena um pecado e o encerramento. So nine scenes, yes? 9 cenas. So we go in to work, and I should say that there's one soprano, and she tells the story of Seven Deadly Sins. Eu devo comentar que tinha uma soprano e ela conta a história dos 7 pecados capitais. And so our job as the acting ensemble was to tell the story through our bodies. Então, o nosso trabalho como grupo de atores era contar a história através do nosso corpo. So it was kind of like acting in a silent movie. Era meio como atuar num filme mudo. It's almost in that style, that kind of broad vaudeville style. Era pouco nesse estilo grande, meio vaudeville. Yeah. And so in rehearsal, we worked very, very quickly on our feet, physically. Então, nesse trabalho, a gente estava muito rápido com os pés. And I really believe that we could never have made that production if we brought in 7 actors who had never worked together before. I don't think we did really fast. Eu acho que nessa produção especificamente teria sido muito difícil se a gente não fosse um grupo que já se conhecesse. I don't think we could have made this if we didn't know each other. This is where the training from the viewpoints really paid off. Eu acho que a gente não teria sido capaz de realizar se a gente não já se conhecesse. Eu acho que foi ali que o treinamento do Viewpoints realmente se mostrou que veio. Anne has a phrase, she just says 5, 6, 7, 8, go. A Anne tem uma frase que ela só diz 7, 8, 9, vai. And that's exactly how we worked. Not always, but on that production, that's exactly how we worked. No problem. I think you understood, yes? Todo mundo entendeu? Now, what did I say? So sorry. No problem. So on day 1, we worked on the prologue. Yeah?
Dia 1 a gente trabalhou com prólogo. And the next day we worked on the first sin. E no dia seguinte a gente trabalhou na primeira cena. So the only thing we had, because we were not singers, we were given a kind of archetype. Então a única coisa que a gente tinha, como nós não éramos cantores, a gente nos foi dado um arquétipo. So you were the coquette, and you were the boss, And you were the lover, and I was the poet. Então você era coquete, você era chefe, você era amante e eu era poeta. So we had an archetype to work with. That was it.